de ter visto do que nós somos capazes de fazer quando a gente se coloca em movimento como classe, né? E bastante motivados também, porque nós temos um desafio desse colocado para nós nesta conjuntura, neste momento histórico, e para além disso, agendado para 14 de junho uma greve geral no nosso país. E nós temos para essa greve geral que a história nos coloca para esse momento, muitos desafios, muitas coisas para se compreender, muitas perguntas para se responder, e infelizmente, eu acho que por isso que um momento desse, que o movimento anarquista propicia, é tão importante, porque uma das coisas que a esquerda não gosta mais de fazer é ter dúvidas, né? A esquerda ficou toda cheia de muitas certezas, e certezas grupais e individuais. Não são certezas sindicais, nem de classe, nem de partido inteiro. É de pessoas, é de grupinhos, é muita certeza. Muitos doutores. Não quero parafrasear o filho da puta lá em cima que falou que o Brasil está cheio de doutor, não, tá? A minha pegada do doutoricismo aqui é outra. Então, no momento em que a gente não quer fazer pergunta e não quer colocar dúvidas na mesa, ter esta reflexão à luz do movimento de 1917, e que muita gente vai contraditoriamente chamar para si os louros, né? O movimento anarquista vai dizer, se não fosse nós, não tinha acontecido. Aí os socialistas vão dizer, se não fosse nós, não tinha acontecido. Aí não sei quem vai dizer, não, se não fosse nós, não tinha acontecido. E aí eu pergunto aqui, se não fossem os operários e as operárias, teriam acontecido? Não é? Então, e se não fosse o capitalismo metendo a espora no lombo da pionada naquela época, teria acontecido? Então nós temos dois elementos que são iguais para serem identificados aqui. Onde está o capitalismo que nos aferroa e que nos esporeia o tempo inteiro? E onde estão os trabalhadores e as trabalhadoras que precisam nesse momento de se organizar, de se rebelar e de entender a necessidade de lutar pela sua própria emancipação? Onde estão? Estão na academia, talvez? Estão na fábrica? Estão no banco? Estão dirigindo o metrô? Estão dirigindo o trem? Estão nos bairros desempregados? Estão na Uruguaiana, vendendo, correndo do guarda? Onde está a classe trabalhadora? Qual é a distância que está colocada entre nós e a classe trabalhadora? O que nos faz aumentar essa distância? E do lado de cá, do fosso, do outro lado da classe trabalhadora, onde estamos nós, os sabidos? Quantos guetos nós formamos? Quantas ilhas nós formamos? Quanta arrogância nós exercitamos? Nós, os comunistas, dizemos, vamos conduzir a revolução. Aí vocês, anarquistas, dirão, vamos conduzir a emancipação horizontal dos pobres trabalhadores. Né? E nós, ambos, precisamos de compreender que um sem o outro não fará, a menos que não esteja vincado no conceito de que quem fará isso é a classe trabalhadora em movimento. São as vítimas do sistema capitalista que terão que se rebelar organizadamente contra isso. E aí eu fico falando organizadamente, aqui para não ficar falando muito e para encerrar, organizadamente por quê? A gente estava brincando aqui. Porque liberdade não é passar a mão na bunda do guarda. Rebeldia não transforma e não revoluciona. Rebeldia é uma condição sua interna que te motiva a se organizar e a potencializar para alcançar um objetivo estratégico através de uma ação tática. Qual que é o seu objetivo? Se você não tiver rebeldia, e para você ter rebeldia, você tem que ter conhecimento do status
dignidade humana. Tem que ter conhecimento do status da preservação deste planeta. Aí você consegue desenvolver ou não a rebeldia para superar isso, para lutar contra isso. Não é para incluir pessoas nesse sistema excludente, mas é para barrar a máquina de exclusão, é para acabar com a máquina de exclusão. A gente tem visto ao tempo todo, nas últimas décadas, a gente viu muito isso. Políticas compensatórias, um monte. Conciliação, um monte. A gente correndo de avião atrás de migalhas, um monte. Estruturalmente não tivemos nada. Nós estávamos, um companheiro ou uma companheira disse assim: a gente não avançou para um canal de massa, nós vamos ter que falar com o jornal, que nem em 1917, ainda sem dinheiro, né? Nós vamos ter que falar com a classe trabalhadora através de um jornal, que nem em 1917. Nós não temos um canal de massa. Opa, mas nós tivemos um governo, né? Como é que é a gente? Então isso é muito parecido com 1917, que você corre atrás do carro, e quando o carro para, você não sabe o que fazer com ele. A gente ficou 2 décadas construindo uma eleição, que um presidente, vai ter um presidente para avançar no Brasil. A gente, que eu estou dizendo, é classe trabalhadora. Eu, particularmente, nunca acreditei muito, né? Mas eu sou uma dentro da classe. Quando a gente venceu a eleição, a gente achou que tinha chegado ao paraíso. O carro parou. E eu, a cachorrinha que correu atrás, fiquei ali parada, com cara de boba, esperando o santo jogar o milagre debaixo da mesa. Então, se a gente não retoma o protagonismo da classe trabalhadora, a necessidade de organizar a classe trabalhadora contra Messias, aí é os 2 Messias, né? Um preso e o outro solto. Se a gente não retoma a responsabilidade de nos organizar, de saber que não tem Messias, é a nossa organização e a nossa unidade capaz de superar o capitalismo, de enfrentar e vencer o capitalismo, não é uma unidade qualquer. Não é só uma unidade contra o Bolsonaro. É uma unidade contra o capitalismo. Porque uma unidade contra o Bolsonaro é um tombo no dia seguinte. Se a gente não tiver clareza do que é tática e do que é estratégia, onde é que nós queremos chegar, nós vamos ser estuprados por aqueles que a gente chama de aliado do nosso lado, nessa pseudo-aliança, nessa pseudo-unidade que a gente está dizendo que vai fazer. Então, minha companheirada, vamos junto, vamos construir essa greve, vamos construir a derrocada do capital. Nem Bolsonaro, nem capitão, nem general, nem Estado opressor, nem Estado fascista, mas nós temos que construir junto. Não tem cartilha que se apregou de cima para baixo que dê certo. Mas isso eu não posso falar com meu diploma de doutor debaixo do braço para o peão ou para a pioa que está vendendo ali uma camisa para sobreviver. É muito fácil para mim, fica muito cômodo para mim. E para encerrar, só queria convidar a companheirada que dia 11, agora de junho, no Espaço Plínio, aqui na Rua da Lapa, a gente vai debater um pouco as experiências marxistas e com o companheiro Plínio Júnior, né? Que vai tentar dar uma animada nesse debate com a gente. Se a companheirada quiser participar, vai ser um prazer a gente receber. E quando tiver qualquer debate para a gente construir a organização nossa para a greve do dia 14, a ocupação Manucongo, o MNLM, eu em particular, estou aqui à disposição, porque a gente vai ter que caminhar junto. Parte desse debate aqui, construo também, além dessa organização política, o Grupo de Estudos do Anarquismo, né, que é uma iniciativa da OATL, né, só para explicar um pouquinho dessa ideia do nosso Grupo de Estudos. Essa aqui seria a nossa sessão inaugural, tá? Ele vai estar acontecendo mensalmente, sempre aqui na Ocupação Manuel Congo, quase que até o final do ano, né? Acho que a gente tem sessões já marcadas até novembro, se eu não me engano, tá? Vocês podem acompanhar pela página da OATL, tá? E a gente vai jogar também ali no evento, para quem lá confirmou que vai participar do evento, é só estar acompanhando ali que vocês vão receber as informações.
temos agendados diversos temas para discussão. Vai ter uma sessão sobre a Comuna de Paris, vai ter uma sessão sobre a Revolução Russa, uma sessão sobre a Guerra Civil Espanhola, zapatismo, confederalismo. Então a gente quer chegar em temas atuais também. Em falar em atualidade, né, o nosso grupo de estudo ele tem uma ideia um pouco diferente. Eu já participei de vários grupos de estudos, né? O primeiro que eu fiz parte foi o CELIP, lá por 95, 96, e que ele tinha uma perspectiva um pouco diferente. As pessoas se reuniam, discutiam um texto, né? E no final desse grupo de estudos decidiam qual seria o próximo. A gente tem uma proposta um pouquinho diferente, que é fazer uma cronologia histórica do anarquismo para que a companheira e o companheiro saia com uma noção, né, de diversos movimentos e lutas e revoluções das quais o anarquismo foi relevante e importante. E, além disso, né, é um grupo de estudos que visa uma formação política para a militância. Então a gente vai discutir, por exemplo, a greve 17. A ideia é fazer um debate com vocês. O que a gente pode tirar daquela experiência histórica de 17 para a nossa luta militante atual? A ideia é discutir a experiência da Comuna de Paris, não por mera curiosidade histórica da participação anarquista da Comuna, mas pensar o que aquela forma de poder ele pode trazer para a nossa construção hoje. Da mesma forma o zapatismo, da mesma forma outras experiências que a gente vai debater, né? Trazer também, e sempre vai ter esse formato, né? Não sempre um filme, mas a gente vai estar trazendo também um texto que vai ser lançado na página, e a gente pede que os companheiros e companheiras tenham pelo menos o texto disparador. Geralmente vai ter um texto disparador principal e alguns textos de apoio. Bom, para iniciar minha fala, queria falar um pouco sobre a greve 17 e traçar alguns paralelos com esse momento histórico que a gente está vivenciando hoje aqui no Brasil, né? Primeiro, pensar que classe operária é aquela que está sendo retratada no nosso filme. E classe operária é aquela que está sendo retratada no livro da Cristina Lobreat. É um momento de profunda crise, né? O interessante é pensar naquele contexto que é o surgimento da industrialização no Brasil. A industrialização está bastante incipiente naquele momento, no seu início, e a gente tem a formação de uma classe operária, como mostra o filme, basicamente composta por imigrantes italianos, em sua maioria, espanhóis também, portugueses, né? E essa classe operária era submetida, qual que era a condição de trabalho dessa classe operária, né? Jornadas extenuantes de trabalho, chegando a 16 horas de trabalho, baixíssimos salários e um elemento importantíssimo, que é a questão da carestia de vida, né? A vida, nesse período para a classe operária, ela é muito cara. O aluguel é muito caro, os alimentos básicos e essenciais são muito caros para essa classe trabalhadora. Por isso que os anarquistas criam, né, os comitês contra a carestia de vida, tentando juntar, não somente, eu acho que é uma das chaves desse filme, uma das chaves da luta 17, porque há uma junção com a luta que não é somente da fábrica, por condições de trabalho, mas é uma junção entre a luta que é por melhores condições de trabalho com a luta que é de todos e todas, que é a luta por melhores condições de vida para a classe, né? Essa greve é interessante porque ela começa na fábrica, ela ganha corpo e toma conta dos diversos espaços da classe trabalhadora na cidade de São Paulo, né? Então, uma greve importante por melhores condições de trabalho, mas fundamentalmente contra a carestia de vida. E lembrando, que contexto aqui, 17? Né? Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial vai afetar drasticamente a situação da classe operária no Brasil. E vai afetar, como vocês viram no filme, principalmente a situação desses trabalhadores que são italianos, da Itália, que está participando dessa Primeira Guerra Mundial. Sobre essa mão de obra operária, né? Como essa indústria ainda está no começo, está bastante incipiente, é importante lembrar também que como o maquinário não estava avançado como vai ser posteriormente, é muito necessário para o capital usar o quê? A mão de obra braçal do operário. Por isso a classe trabalhadora ela é bastante extensa nesse período, né? Ela é bastante forte também nesse sentido, em termos numéricos, né? E vai ter esse elemento importante nesse período. Além de ter essa questão do operariado fabril, o operariado industrial como elemento importante na construção da classe operária aí na cidade de São Paulo, como a gente está percebendo nessa discussão, a gente tem um elemento de gênero muito importante que aparece no filme, mas no livro aparece um pouco mais, né? É de como que o capital, naquele contexto, utiliza a mão de obra
feminina e a mão de obra de crianças para poder cada vez mais aumentar o seu lucro, né? As mulheres faziam parte do mercado de trabalho nesse período, mulheres operárias, mas faziam essa mão de obra utilizada como intuito do capital. Era pagar menos, né? E conseguir extrair o máximo de lucro daquelas operárias. Da mesma forma com as crianças. E quando a gente fala de crianças nesse período, é importante frisar, não é 11, 12 anos. São crianças de até, a partir de 6 anos de idade, que eram utilizadas como mão de obra. E quase escrava. Sabe por quê? Porque era muito comum naquele período, né, que os operários fossem punidos e que a punição por qualquer desmando, qualquer irregularidade que o patrão achasse lá ao seu bel prazer, eram punidos com multas. Então, muitas vezes, no final do mês, seu salário estava zerado, né? No livro da Cristina, ela retrata bem isso, de um trabalhador, uma criança de 7 anos de idade, que contraiu tantas dívidas por infrações do trabalho que, no final do mês, basicamente não recebia nada, né? Então, a gente tem esses elementos importantes, uma classe operária que está surgindo, utilização ampla dessa mão de obra, das mulheres, né, para explorar cada vez mais sua força de trabalho e de crianças também nesse contexto. E aí entra a questão da greve geral, né, um debate importante sobre essa greve de 17. Embora uma parcela da historiografia no Brasil vai dizer que é uma greve espontânea, que é uma greve que quase que tivesse surgido do nada, ela é fruto de um trabalho. É fruto de um trabalho de base que está sendo feito pelos militantes anarquistas desde o começo do século. E não é a primeira greve, né? A gente tem já, em 17, já tem a fundação da Confederação Operária Brasileira, já sendo a construção de diversos sindicatos, de diversas instâncias da classe trabalhadora, né? A greve 17, obviamente, é um momento importante, um marco, porque ela vai ser a greve de maior alcance naquele contexto. Ela vai parar toda a cidade de São Paulo. E ela vai repercutir em diversos lugares do Brasil. Isso que eu acho interessante também desse elemento da greve 17, né? Ela rompe as barreiras da fábrica, ela vira uma greve com melhores condições de vida, e ela se torna também, até a perspectiva de se tornar uma greve nacional, né? Com esse elemento que é muito caro para o movimento anarquista, a perspectiva classista e essa perspectiva de solidariedade, como vocês puderam observar bem no filme, né? E pensar hoje, né? A gente está vivendo um momento em que há a construção de uma greve geral no Brasil, ou pelo menos uma dita greve geral. O que a gente pode extrair de comparação daquele processo histórico que a gente viu no filme, que a gente viu no texto, para esse momento hoje? Estamos em momentos do sindicalismo brasileiro bastante diferentes. O que foi que aconteceu nesse período? O que se perdeu de 17 até hoje? E o que se construiu ou se destruiu no sindicalismo no Brasil, que as coisas chegaram a tal ponto? Sim, porque é uma coisa que salta aos olhos, um elemento importante que me salta aos olhos, discutindo a greve 17, por isso esse debate é importante. O que vocês veem de diferença nessa greve 17 para hoje, né? A gente tem uma greve importantíssima que estamos tentando construir, que é essa greve do dia 14, mas ela é chamada de uma maneira bem diferente do que se fazia no começo do século. Ela é construída de cima para baixo, ela não é verdade. As centrais sindicais se reúnem, uma reunião de cúpula, decidem um dia e que a classe trabalhadora vai atrás. O que aconteceu nesse período? Aconteceu um processo de burocratização do sindicalismo. E aí não é para criticar, achar que não tem. Eu sou sindicalizado, eu sou militante do CEP. Só que eu tento, dentro do sindicato, resgatar uma via que é muito cara para a estratégia de luta anarquista, que é o sindicalismo revolucionário. Depois da perseguição à greve 17, depois do elemento do varguismo, principalmente no Brasil, que atrelou o sindicato ao Estado, a gente criou um fenômeno, né, que é muito forte no Brasil, que é a burocracia sindical. Então hoje a gente tem as centrais sindicais que se reúnem, decidem de cima para baixo e não constroem o trabalho de base. Diferente de 17, você não vê sindicalista raramente rodando fábrica, rodando escola, rodando local de trabalho. Esse vetor da luta de base, ele foi perdido. E foi substituído por uma burocracia sindical que decide de cúpula de cima para baixo. E aí, voltando para o debate da greve 17, que eu acho muito interessante desse elemento, que não é só dos anarquistas de passagem, mas é um elemento central para a estratégia de luta anarquista, que é a organização de base, né? Não confundir com espontaneidade, não é que não há um órgão
que vai coordenar os esforços, não. Isso é uma leitura equivocada do anarquismo. Como é que foi construída a greve 17? Nas ligas operárias de bairro, olha que interessante. Então existia uma liga operária de bairro, em núcleos menores, né, que vão se organizar e que vão... Então, como é que era a organização? Então, eles tinham a liga operária de bairro, que reunia os operários, por exemplo, do bairro da Moca. Lá eles discutiam, né, as suas demandas, as suas reivindicações, as suas tarefas e as suas propostas de movimento. Tinha a liga operária de bairro do Brás, que também, da mesma maneira, se reunia e se organizava. E cada bairro operário fazia a sua liga. E esses esforços, como aparece no filme, mas acho que não trabalhou tão pouco no livro, trabalha um pouco mais, eles eram coordenados pelo chamado Comitê de Defesa Proletária, que era o órgão secreto, clandestino, né, que a polícia queria sempre prender. No filme aparece bem isso. Por que eles não apareciam? Não era somente por causa do elemento de não querer negociar. Se eles aparecessem, eles eram presos. Então, esse Comitê de Defesa Proletária tinha representantes dessas ligas, né, totalizando 6 companheiros, entre eles o jornalista Edgar Lerroth, que é um dos mais conhecidos, e esse Comitê de Defesa Proletária que era o órgão coordenador dessa greve, que era o órgão coordenador desse movimento. Percebam, ao contrário do movimento que a gente tem hoje, que é de dirigismo, que é da central sindical, de cima para baixo, sem construir na base, os trabalhadores que se lasquem e corram atrás, para ir atrás da greve, diferente, os anarquistas construíram naquele momento, não só os anarquistas, mas socialistas também, minoritários, mas importante frisar, construíram essa greve pela base. Cada fábrica era um comitê de luta contra a greve. Cada liga, e é importante também pensar, mais uma vez comparando com o que o sindicalismo virou, depois principalmente do Vargas, quebrava-se uma barreira importante. Porque hoje, depois de Getúlio, como é que se organiza a estrutura sindical? Você se organiza por categoria. Então tá lá, o professor de um lado, o metalúrgico do outro, não é assim? É tudo repartido dessa maneira. Isso tem um problema. Isso divide a classe trabalhadora. Você precisa, como é que você vai juntar a classe como para criar uma espera? Por isso que todos estão tentando se criar centrais sindicais, né? Tentando se criar órgãos que possam. Teve o Conclate, que tentou criar também uma organização sindical. O que os anarquistas fizeram para superar esse desafio de unir a classe? Criaram as ligas operárias de base, porque nesse espaço de base se reunia o sapateiro, o jornalista, se reunia o metalúrgico, se reunia o professor, todas as categorias ali iam se reunir, organizar e furar aquele bloqueio que tinha de diferença que a gente tem hoje por causa do varguismo, né? Essa ideia de cada um no seu quadrado, lutando por reivindicações que são às vezes só da sua categoria. Então o professor vai lutar para reajuste, o metalúrgico vai lutar para o reajuste e melhor condição. Mas e a unidade da classe trabalhadora? Onde que fica? Então os anarquistas, a sua maneira naquele contexto, não é receita de bolo, né? Não tem que ser sempre assim. Mas a sua maneira naquele contexto, com a realidade daquela época, criaram um método muito bacana, que foram as ligas operárias de bairro. Na Revolução você tem outras experiências, tem os soviets que são importantes, na Comuna vai ter outra importância, mas a experiência brasileira, essas ligas operárias são centrais para entender esse movimento. Então, para fechar, né? Greve 17 resgata, organiza esse proletariado imigrante, não só, mas também brasileiros, né, que estão lutando contra, além de melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida, e bem diferente do cenário sindical que a gente vive hoje, né? Então, para fechar, a gente tem um desafio, que é construir uma greve geral. E aí, uma reflexão. Greve geral de um dia é bacana, a gente venceu a reforma do Temer, é importante lembrar, como uma paralisação de um dia. Mas será que é assim que a gente faz a greve? Será que a gente tem que sempre fazer greve geral a reboque do parlamento, da data que eles tirarem? Porque senão a gente corre um sério risco, né? Ah, pessoal, vamos organizar uma greve geral quando os parlamentares forem votar a reforma. Aí ferrou. Aí a gente vai lá fazer o enterro da classe trabalhadora. Poxa, caramba, perdemos, né? E na história já tiveram algumas mobilizações aqui no Brasil que acabaram sendo assim. Então a gente não tem que ir a reboque do parlamento, né? Acho que a gente deve se antecipar nesse processo. E greve geral, gente, é por tempo indeterminado. É parar a classe trabalhadora até derrotar o governo, né? Então a gente entende que tem limites e um desses limites é justamente por esse processo de burocracia sindical. Mas claro, vamos construir essa greve do G14. É essencial, é central.
Mas a gente tem que ter a perspectiva dos limites e quanto é para contribuir, quanto esse movimento pode avançar para além, para derrotar de fato o governo Bolsonaro. Um elemento importante sobre a reforma da Previdência, né? Para a gente não alimentar ilusões. Todos os governos anteriores sinalizaram pela reforma da Previdência. É claro que a reforma do Bolsonaro é terrível, a do Temer foi um pouco diferente, e a que Lula começou a conversar talvez fosse diferente. Né? É importante lembrar disso. Porque senão a gente confunde uma coisa. A reforma da Previdência, ela não é uma política desse governo. É uma política do Estado burguês. A gente está vivendo um momento que há uma ofensiva do capital mundial, não é só aqui no Brasil. Tem a crise capitalista dos anos 70, né? Depois se agudiza nos anos 80. A gente teve uma crise capitalista em 2008, qual que é a receita deles? Arrebentar com os direitos trabalhistas, arrebentar com a Previdência. É assim na Europa, é assim no Chile. É um processo global de ofensiva. Então não adianta alimentar a ilusão. Corre o risco, né, como alguns setores já estão apontando, achando que vão derrotar a Previdência apontando para a Haddad de 2022. Estão achando que vão derrotar a reforma da Previdência apontando para o Lula. Solto, vai sair e vai resolver o nosso problema como um Messias que cai do céu. Não vai. Se a gente apostar na via institucional, inclusive, a gente corre um risco sério. O Messias cair do céu e aprovar a reforma da Previdência num momento excelente para a burguesia, amortecendo setores da classe trabalhadora. Mais uma vez, por quê? Porque não é uma política de governo, uma política de daquele governo, é a política do capital. Uma política do capital não vai mudar mudando a gerência do capital. Pode ser que um gerente faça uma reforma um pouco menos, uma reforma mais aguda, o outro talvez um pouco menos, o outro negocia, etc. Mas qualquer um, sem mobilização da classe trabalhadora que estiver gerindo esse Estado, vai aprovar, possivelmente, vai tentar encaminhar essa reforma da Previdência para a pressão da classe dominante. Então, qual que é o caminho? O caminho para derrotar uma política capitalista, que não é uma política de governo, de Estado, que é de nível internacional, somente com a mobilização das ruas. Somente com o povo e com massa na rua. E essa greve geral, que está já sendo construída e mobilizada, tem que avançar. Ela tem que se tornar uma greve por tempo indeterminado. E aprender também com a nossa dinâmica de 2017 e com 2013. Com uma greve geral, nacional, por tempo indeterminado, que ganhe características e avance rumo a uma revolta popular, a gente pode sim barrar a reforma do governo Bolsonaro sem esperar alimentar a ilusão 2022, 2040 ou quando quer que seja. Né? Então fica aí essa fala, a necessidade de se organizar e ir para a luta, e todo mundo na rua no dia 14, para barrar a reforma da Previdência e derrotar o governo Bolsonaro. Obrigado. Mostra do filme Marginal, vou trazer atenção para alguns pontos que o filme trouxe, que, por exemplo, das ligas operárias de bairro, falou-se da luta dos anarquistas pela escola livre. A escola livre não é teoria Waldorf ou construtivista, é uma escola laica, uma escola onde o povo traz as suas demandas e que é construída realmente pela base, contemplando a fala da companheira Lourdinha, que trouxe quem vai fazer a revolução é a classe trabalhadora. É realmente importantíssimo, a gente viu o trabalho de base, a formação política, o desenvolvimento intelectual, mas é importante que a gente tenha os espaços de produção cultural da classe trabalhadora. E eu não estou falando de uma produção estética revolucionária, tal qual alguns movimentos identitários trazem uma estética da esquerda, ou mesmo uma militância estética.
Eu estou falando de espaços construídos pela base porque quando a gente traz movimentos estéticos de esquerda, muito desses movimentos, qual que é o problema do movimento identitário? Não tem um discurso anticapitalista. Porque qual foi o grande estalo da classe trabalhadora em 1917? Eles não almejavam ser a burguesia. Eles tinham o seu projeto político. A gente, quando participa... alguém que já teve, muita gente aqui, adolescente ou mesmo ao longo da sua vida, já teve convivência com a classe trabalhadora. Às vezes, quem não teve tem uma ilusão de que a classe trabalhadora quer a revolução, almeja a revolução, algo idealizado da classe trabalhadora, e não é assim. A gente precisa realmente de espaços de cultura, de formação política, de debate, como esse que está acontecendo, porque a burguesia, a elite, tem um projeto que traz muitas vezes, por exemplo, ao discurso identitário, que é uma classe trabalhadora almejando, trabalhando duro para colocar o filho numa escola particular, ou para ter um plano de saúde, e almejando o projeto político da elite, o projeto político da burguesia. O filme deixa muito claro que a classe trabalhadora, a elite se perdeu quando viu que a classe trabalhadora estava organizada, querendo as suas escolas, a sua cultura, os seus espaços de formação. Então, puxando um pouco para a mostra do filme Marginal, é um projeto independente, é um projeto que visa isso, e mais uma vez batendo na tecla, né? Nós não queremos criar uma estética da esquerda, uma estética revolucionária. A gente quer discutir as pautas locais, as pautas do nosso bairro. Por exemplo, acho que quando a gente abrir para as contribuições, vai ser muito rico, porque existem várias questões para além da reforma da Previdência ou da gente produzir a greve geral no dia 14. Tudo isso é muito importante, mas cotidianamente a gente teve o desmonte do SUS. Eu fui usuária mais ativa no momento da gestação, do pré-natal. E algo passou assim, a gente teve nesse processo a terceirização de várias maternidades. A maternidade Herculano de Madureira, há 2 semanas foi fechada, e a gente teve várias clínicas da família que, tal qual as escolas, tentaram fazer com as escolas, de forma autoritária, o prefeito passou a caneta decretando o fechamento de várias clínicas da família. Simplesmente assim, não ocuparam as clínicas da família, mas a classe trabalhadora da área da saúde foi às ruas e conseguiu que as clínicas da família não fossem fechadas, mas várias equipes foram mandadas embora. Então a gente tem um sobrecarregamento desses funcionários da clínica da família, que muitos são contratados de forma já terceirizada por uma ONG chamada Viva Rio. A maioria das pessoas não sabe disso, a gente soube porque uma enfermeira foi mandada embora de forma muito rápida, e a gente soube que a clínica da família que nós temos atendimento é terceirizada por uma ONG. E aí a gente descobriu que tem um sistema na prefeitura que algumas enfermeiras, por estarem muito sobrecarregadas, acabam não controlando os exames e as vacinas que de forma correta no sistema os filhos recebem. E isso ocasiona que as mães proletárias, trabalhadoras, usuárias do Sistema Único de Saúde sejam multadas pela prefeitura. Ou seja, a gente tem falta de estrutura. Eu brinco que a única coisa que eu consegui pela clínica da família foi ser pesada na minha. Tem clínicas da família que são referências ótimas, mas a minha por uma balança desregulada. Eu não tive acesso a nenhum exame. Então, assim, realmente uma precariedade enorme. Não tem medicamento, nas graduações não tem acesso aos exames, não tem orientação adequada, e se faltam a uma consulta, são oneradas por meio de multa. Então, elas têm que pagar a prefeitura porque deixaram de levar o filho ao acompanhamento. E o que nós, enquanto mães proletárias trabalhadoras, ou enquanto classes trabalhadoras, estamos fazendo em resposta a essa precariedade do SUS, em resposta a essa falta de equipe?
Porque o sistema do CISREG, quando você solicita uma ultrassom, tem uma data para ser feita essa ultrassom e não se consegue a liberação desse ultrassom a tempo. E aí acaba tendo que tirar dinheiro da feira, da conta de luz, do básico, né? Porque apesar de estarmos numa discussão anarquista, tal qual o Marx falou, a classe trabalhadora recebe o suficiente para se manter viva pelo trabalho, então tem que tirar do mínimo que fornece para os seus meios de vida para fazer um exame de saúde, porque dificilmente uma mãe vai deixar de fazer um exame de ultrassom para ver se vai dar continuidade ou não àquela gravidez, enfim. E quando a gente o Estado nos pune. E não só nisso, a retirada de direitos todas que está acontecendo é a gente trabalhando para o Estado, pagando imposto, sendo multado, e a gente é apenas explorado. E para fechar, contemplando a fala da companheira Lourdinha, trabalho de base, projeto político, projeto cultural é importante, projeto político é importante, se estar em movimento é mais importante ainda porque a prática é a régua da verdade, então a gente pôde ver por esse registro histórico da greve de 1917 várias limitações teóricas do anarquismo, né? E que se nós não estivéssemos em movimento, nós estaríamos ruminando essa teoria até hoje, porque a prática não teria mostrado essas limitações. Então, quão importantes essas limitações, mas deixar frisado, como a companheira falou, que não vão ser os anarquistas ou os comunistas, mas a classe trabalhadora organizada, quem vai fazer a subversão dessa ordem. A gente teve exemplo do quanto o Estado ele é repressivo de forma violenta a essas movimentações, e que, apesar do trabalho de base da teoria, a essência que culminou com que houvessem vitórias na greve geral de 1917 foi porque foi um movimento profundamente arraigado num princípio ético, que é a solidariedade. Se não houvesse a solidariedade, porque existiam trabalhadores que tinham um bom patrão, né? Apesar de não existe bom explorador, né? É uma contradição em si. Ou mesmo quando tiveram as suas reivindicações atendidas, em solidariedade, não arregaram, né? Falando a língua das ruas. Então, o quanto é importante, e a gente vê, eu militei por muitos anos no campo da cultura, e muitas vezes um militante do campo da cultura sabe todos os editais que o governo está segurando a verba, mas ele não sabe o que está acontecendo com a CLT. Porque se você não for um burocrata da arte, não trabalhar para o Estado, você é autônomo, independente. Então, a gente precisa se solidarizar. Por mais que a gente pague uma escola particular, um plano de saúde, ou a gente seja um servidor público, e isso nos dê direito a um bom plano de saúde, porque tem essa incongruência, né? Você é um servidor público e o Estado te paga um plano particular. E muitas pessoas, às vezes, são usuárias, agora estão um pouco embaixo dessa política mais do ProUni, então não fala como do ProUni, não. Nós temos que, de uma vez por todas, entender profundamente princípios éticos políticos, como a solidariedade, e não ficar autocentrado nas nossas pautas, nas nossas questões individuais, e pensar a classe trabalhadora, ver de uma forma abrangente, como um todo, todos nós somos esmagados por um sistema capitalista opressor, e que só a união, a solidariedade, eu acho que o filme traz muito isso, porque se a gente ficasse aqui debatendo Proudhon, Kropotkin, Bakunin, dificilmente a gente chegaria às pessoas, né? Porque essa referência da solidariedade, da organização mútua, eu acho que todo mundo tem, é um princípio ético e super importante. Concluo.